E é muito mais prático. Agora aqui, como a gente fala, que pressupõe um dos grandes desafios hoje em dia para que os assessores de jovens que trabalham com a juventude precisam estudar, precisam ter um conteúdo teológico, espiritual, né, de educação na fé. Então não dá para você, e você está na frente de um grupo de jovens, de uma diocese, você simplesmente ter a cultura religiosa, teológica, espiritual de uma criança de primeira comunhão. Não dá, né? E hoje em dia, por isso, a finalidade principal do CDS segundo nível, porque a nível de paróquia, de grupo, não há tempo, que os grupos às vezes não são uma rotatividade maior e não há tempo para. Então, um conteúdo que se passava em outras gerações, durante 3, 4, 5 anos, agora a gente tem que passar em pouco tempo. Aqui a memória histórica da Pastoral da Juventude, a experiência da igreja trabalhando com jovens. Então, primeiramente, tivemos o teatro aqui, só para explicar um pouco a dinâmica. O teatro aqui foi para colocar para fora os grandes desafios, os problemas, dificuldades que temos hoje em dia para trabalhar com jovens. Grupo de jovens, Pastoral da Juventude, movimento, assim por diante. E o restante, o teatro não deu muitas soluções, porque as soluções devem vir deste curso. Exatamente por esse motivo vocês estão aqui. Vocês vieram aqui para buscar informações e soluções e pistas para o trabalho que vocês estão fazendo com jovens. Igual um carro, né, você tem retrovisor, né? Então, para você dirigir o carro, sem retrovisor é muito perigoso, não? Então, agora você fica só olhando o retrovisor, também não dá. Então, você precisa olhar para frente e, ao mesmo tempo, olhar para trás. Por que olhar para trás? Porque a memória, a história é muito importante, né? Porque nossa identidade depende disso, né? Se você não... um país, dizem, alguém falou, acho que foi Che Guevara, um país... Um povo que o povo não tem memória histórica, não tem espinha dorsal. E uma pessoa também que não tem, né? E um grupo de jovens, uma pastoral, você não tem memória, né? Você não tem raízes, você não tem, né? Profundidade. Então, o passado é importante por causa da identidade, mas é importante também. A gente aprende com os nossos erros do passado. Isso que é muito importante, né? E se a gente não olha para o passado, a gente continua cometendo os mesmos erros. E cada geração tem coisa nova, mas a gente tem que aprender também com o passado. Então, essa é a primeira coisa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar todas as décadas, começando com a década de 60. E vamos ver, então, o que aconteceu na sociedade, o que estava acontecendo, quais eram os enfoques, né? E quais eram os enfoques e a metodologia de trabalho com jovens. Isso para mostrar, vocês vão vendo, se a gente está trabalhando com jovens, a gente tem que estar sempre evoluindo, porque a juventude é o grupo que mais questiona, que mais quer o novo, assim por diante. Se a gente fica parado no tempo, a gente perde a juventude. Então, esse olhar histórico vai ser muito importante. A gente não muda a fé, o evangelho, mas a gente muda a maneira de apresentar o evangelho, o Jesus Cristo para os outros, né? Então, esses são os anos 60. Quem estava vivo aqui nos anos 60? Nossa, ninguém. Só eu. Bom, então, vocês já estudaram, já sabem um pouco, né, que é tempo de construção de Brasília, Kubitschek, que era o presidente, assim por diante. Seleção brasileira, 62. Sempre o futebol é uma das coisas centrais. Era, pelo menos, né?
Aqui Che Guevara, ídolo da juventude daquele tempo, e a ideia foi transformar a sociedade e eliminar a injustiça através da luta armada. Então, o modelo era Cuba. E aqui, primeiro homem na Lua. Então, toda coisa muito, muito importante. E aqui a juventude aparecendo pela primeira vez. A juventude, assim, não se falava da juventude antes, porque não tinha muita identidade, né? Agora, com a questão por causa da educação, a juventude ficava se preparando para trabalhar. Então, escola primária, secundária, universidade. Então, de repente, a juventude se formou um grupo social muito forte. E a música foi muito importante em termos de identidade, né? Então, aqui o famoso Woodstock, 69, que juntou a juventude do mundo inteiro, assim, para protestar contra a guerra em Vietnã e pensar num novo tipo de sociedade, assim por diante. E o golpe militar de 64. Então, nós terminamos os anos 60, a mudança na sociedade, é um tempo assim de sonho de mudar o mundo, e os enfoques, religião como anti-intelectual e ópio do povo. Né? Tempo assim de cultura moderna, todos os grandes intelectuais que fizeram nascer o mundo moderno, né? Todos. O Nietzsche falava que Deus está morto, né? Freud falava que Deus é uma invenção do subconsciente, pessoas assim, muito fracos. Karl Marx falava que a religião é ópio do povo. Então, todos falavam que a religião já vai desaparecendo. Não tem mais sentido a religião. Né? Então, esses foram os anos 60, assim, tempo assim, de muito debate, discussão, muito avanço das ciências. E aqui a igreja estava vivendo uma cultura pré-moderna. Né? Então, aqui, onde está a CCJ hoje, e aqui a paróquia, lá, Vila Alpina, né? Aqui as irmãs que trabalhavam na paróquia, né? Todas assim, bem vestidas, assim, de outro mundo, né? E aqui é uma primeira comunhão, o padre também, né? Então, de repente, toda essa cultura pré-moderna vai mudando. Desafio de abrir para o mundo moderno, esse é o grande desafio. A igreja estava vivendo no passado. Então, os movimentos da ação católica especializada ajudaram a igreja a se abrir para o mundo moderno. Então, qual foi a resposta da igreja? Porque a igreja estava perdendo. Havia perdido os operários, e perdendo os intelectuais, porque é uma igreja muito fechada, muito autoritária, assim. E havia um índice de livros proibidos, assim, e a igreja excomungava, assim por diante. Né? Estavam perdendo, a igreja fala do passado. Né? Então, aqui surgiu um movimento de jovens, liderado por um padre da Bélgica chamado Cardin, que começou a trabalhar com jovens operários e fundou um movimento chamado JOC. Então, um movimento de ação católica, JOC, JUC, JEC, JOC, diferentes. E eles usavam uma metodologia completamente nova para trabalhar com jovens. Estamos vendo daqui um pouco. Então, aqui um resumo, né, desses anos. Mudança na sociedade, a igreja provocada pela industrialização, novo jeito de trabalhar com jovens, juventude operária católica, praticar bem, e aqui valorização do leigo, que antes era uma igreja muito clerical, só o padre mandava, o bispo mandava, assim por diante, os leigos só pagavam o dízimo, assim por diante. Né? E valorização do leigo, então protagonismo, né? Questão do batismo, né? Partir da realidade. Então aqui surge uma nova metodologia, isso muda tudo. Antes a metodologia era de cima para baixo. Então, catecismo, você aprendeu
quem é Deus, Deus é o Espírito puro, assim por diante. Né? É de cima para baixo. Agora, Kardec, esse é um movimento de jovens, fala, não, temos que começar com a vida das pessoas. Isso foi uma revolução, temos. Aí surgiu o método Vertigem, né? Então, se vamos pregar o Evangelho, se não viver o Evangelho, temos que conectar com a vida, começar com a vida. Que tipo de fato, que tipo de problema que a gente está enfrentando, nosso povo, né? Então, a gente não pode estar falando do céu enquanto, por exemplo, o que está acontecendo agora na Palestina, né? Ontem jogaram uma bomba num campo de refugiados, né? Mataram 50 pessoas. A maior parte das pessoas que estão morrendo são crianças e mulheres. Então, se estamos vivendo uma fé, a gente pergunta, o que isso tem a ver com nossa fé? Né? Pequenos grupos, o que a gente faz agora. A ascensão da esquerda católica, de repente começam na Igreja Católica sem grupos mais, sobretudo partidos jovens, mais progressistas, assim, menos conservadores. Aí o Vaticano II, terminou em 1965, foi uma revolução. Isso mudou toda a Igreja. A Igreja antes era a Igreja de Trento, tudo definido, né? Não pode questionar nada. E aqui surge um vanguardismo, né? Então, se fundavam os grupos jovens universitários, JUC, JEC, Rural, Juventude Rural, né? E assim por diante, operários, né? E começaram a usar a verticologia a conectar a vida que estava com o Evangelho. E o método muito dinâmico, assim. Você parte da vida, os fatos na sua vida, confronta com o Evangelho, e depois ela pergunta, o que vamos fazer? Né? De repente, os jovens começam a querer mudar as coisas. Mas alguns, isso acontece, o vanguardismo é um grupo que vai na frente e perde pé na realidade. Então fica distante das bases e depois perde capacidade. Repressão militar, distância das bases, não forma novas lideranças. Então esses erros que a gente, cada década, a gente tem que tomar cuidado. E não se distanciar das bases, né? Até hoje, cada vez, cada época, você tem problema de alguns que vão na frente, se desligam das comunidades, das bases e depois não, né? Perdem o pé na realidade. Mas das sementes da ação católica especializada nasce uma nova igreja. Então, aqui uma nova igreja, sobretudo no Brasil, né? Uma igreja assim, metida no meio do povo, assim, não é mais só com os mais ricos, com os mais poderosos, mas é uma igreja assim das pequenas comunidades, dos grupos, que fala que a fé e a vida têm que estar ligados, né? Então, a gente não pode falar de amor se tem pessoas passando fome e a gente não fazendo nada para ajudar. E a injustiça, assim por diante. Bom, então, terminamos os anos 60. Né? Então, esse foi uma geração assim, que formou muitos lideranças na igreja, muitos bispos, muitos leigos, muitos políticos, assim por diante, com progressistas, assim. Anos 70, alguém estava vivo nos anos 70? Ainda bem que tinha companhia. Tem algumas pessoas. Estou ficando muito só aqui. Então, o contexto, o que estava acontecendo? Todo mundo sabe como foi nosso passado, né? Então, qual foi o contexto da sociedade? Aqui é um bispo famoso, que espero que todo mundo conheça, que eu acho que um dia vai ser santo, Dom Helder Câmara. O segredo de ser jovem, mesmo quando os anos passam, deixando marcas no corpo, e ter uma causa a que dedicar a vida. Essas palestras depois, só para... tem gente anotando, isso é muito bom, porque isso vai fixar também na sua cabeça. Agora,
eu estou passando muitas informações, né? Eu acho que quase todo o curso é assim, mas não vamos passar para vocês. Vocês querendo também ter acesso às palestras, vocês vão poder, essa palestra, por exemplo, vocês podem receber, entendeu? Vocês querem rever coisa. Então, de novo, futebol. O Tri, o Pelé, né, que é o jogador mais famoso do mundo, dos anos 70. E aqui é governo militar. Então, o slogan é isso, né? Brasil, ame-o ou deixe-o. Quer dizer, se você critica, se você não concorda com tudo, sai do país. Você não quer pessoas aqui que pensam, que têm consciência crítica, coisa e tal. Você é antipátria cá. Então, campanha ato AI5, né? Que dentro do governo militar houve outro golpe e mais duro, a repressão, tortura, desaparecidos, assim por diante. E aqui outras músicas famosas, vocês conhecem. E aqui a ficha de Dilma Rousseff no DOPS, né? Ela tinha acho que 20 anos, não sei, foi presa em São Paulo, torturada durante 3 dias. Então, mudança na sociedade, a ditadura militar enfoca as doutrinas da segurança nacional. A coisa mais importante era a segurança nacional, não criticar, não pensar. E resumo dos anos 70. Então, aqui muda a maneira de trabalhar com jovens. Porque os movimentos da ação católica, muitos desapareceram antes por causa da repressão e também um pouco por causa de um certo vanguardismo, elitismo, né? Mas as grandes ideias continuaram como a igreja toda. Né? Então, aqui, num governo militar, não dava para ter grupos de jovens em movimentos pastorais progressistas, libertadores. Então, aqui, mudança na sociedade, ditadura e repressão. Então, aqui surge outra maneira de trabalhar com jovens, que são os movimentos de encontro. Inspiração internacional, todo baseado no Concílio de Cristandade, que surgiu na Espanha. Então, qual era a metodologia? Apenas encontros finais de semana, sem continuidade, né? E metodologia, testemunhos, pessoal, músicas, apelo emocional. Então, eu trabalhava muito o impacto emocional, o testemunho pessoal. Às vezes o pessoal chorava muito, coisa e tal, achava que tinha encontrado com Jesus Cristo. Depois, uns meses depois, quando não tinha mais a emoção, eu achava que já tinha perdido a fé. Né? Não entenderam que a fé não é só uma emoção, uma opção. Né? E esses movimentos ainda tem. Né? E o problema dos movimentos, eu acho que a gente usa certas metodologias, a gente usa testemunho pessoal. Né? A gente usa muito no CDL, quando as pessoas falam, mas não explorando emotivamente as pessoas, mas é muito mais fácil você pregar se você fala como você vive sua fé. Né? Tem muito mais força o testemunho do que a palavra. Né? Então, há movimento de um grande número de jovens. Isso em todos os paróquias, dioceses, de grande número de encontros, todos os finais de semana, a mesma metodologia. E os jovens precisavam fazer fila para entrar no encontro. Né? Porque não tinha outro espaço na sociedade. Os militares fecharam todos os outros espaços. Era mais fácil conquistar o jovem naquele tempo. Agora, o lado positivo provocou a formação de muitos grupos de jovens nas paróquias. Né? A igreja se tornou a voz, ao mesmo tempo, a igreja começou a se tornar a voz do sem voz, então, defesa dos direitos humanos. A influência do documento Medellín foi um documento muito importante em 68, dos países da América Latina.
uma nova teologia nasce na América Latina, chamada Teologia de Libertação. Pela primeira vez na América Latina, não precisa importar uma teologia da Europa, dos Estados Unidos. Começa uma teologia que é própria, que chama a atenção do mundo todo. Uma teologia que parte da vida do povo, que dá resposta para os grandes desafios. Né? Que coloca a igreja a serviço. Quem está na base da pirâmide, não quem está em cima. A influência do documento Medellín. Aí surge um monte de pastorais na igreja a partir do trabalho com jovens, a partir também essa metodologia. Então, o SEBS, CPT, PU, CIMI, PJ, Catequese Renovado, Bíblia a partir da ótica dos povos. Tá bom? Então, passamos para outro. 80. Quem está vivo? Olha, está melhorando. Os anos 80 eram muito... Vocês estão entendendo por que é importante? Se você está trabalhando com juventude, você tem que saber um pouco do passado. Né? E o que ainda a gente pode aproveitar, com as lições que a gente aprendeu, e ver também que se fala que a juventude está sempre mudando, mas há uma corrente que continua. Uma geração vai passando bastão assim por outro. Então, futebol de novo, Zico, Sócrates, Cerezo, presidente do Brasil, Figueiredo. Aí surge um novo movimento, os operários, né? Protestando com os militares, pedindo a volta à democracia. Começam as greves, porque era proibido fazer greve. Então surge um novo líder, que é o Lula, né? E ele é preso porque organizou uma greve, né? E ele foi projetado depois então como grande líder. E aqui começa o povo, toda a sociedade começa a se movimentar, a campanha pelos direitos, evolução da democracia. E aqui são os grandes bispos aqui no Brasil. Aqui são só dois, Dom Paulo Arns, Dom Pedro Casadário, mas muitos bispos assim. E muitos desses bispos vieram da ação dos grupos de jovens, da ação católica. Né? E muitos padres que se tornaram bispos eram assessores dos grupos de jovens. Transição do governo militar, Sarney, nova Constituição, né? 89, isso é muito importante. Você vê hoje em dia quanto tentativa dos bolsonaristas de dar golpe e essa é a Constituição que está impedindo. E aqui também um grande momento a nível nacional, caída do Muro de Berlim, 89. Isso significa caída do comunismo internacional. Né? Isso tem um significado muito importante. E mudanças políticas e culturais. Então, de repente, quais são o resumo dos anos 80? Mudança na sociedade, cultura moderna. Então, uma cultura sem, não mais esse impacto emocional, é questão muito importante, estudo, aí se forma uma geração de jovens, né? Estudo, ciências, assim por diante. Centralidade das utopias e da razão. Então, aqui vou indo rápido, porque não, simplesmente, eu tenho que ficar olhando nesse negócio aí. Anos 80, importância do intelectual, né? E aqui foi Puebla. Dimensão intelectual da fé era importante, né? Formou uma geração de líderes, foi uma geração... Isso na pastoral da juventude. Ele foi um momento forte porque a pastoral da juventude então se organizou
a partir, eu fui nomeado, eu tive sorte, porque tive sempre presente nos grandes momentos. Por exemplo, os greves do ABC, a gente morava junto do ABC, na Vila Alpina, lá, né? A gente participava de todos esses momentos, né? E depois foi nomeado como assessor nacional da juventude, da CNBB, em 84. E a gente convocou o primeiro encontro de delegados de todos os regionais do Brasil. Aí começou todo a passar a juventude, próprios jovens formando coordenações e assessores, assim por diante. E foi um momento assim, muito forte de jovens muito comprometidos, muito intelectuais, uma juventude, uma geração que estudava muito, né? Estudava muito, lia livros, artigos, né? Grandes debates, né? Eu me lembro um dos meus livros naquele tempo, saiu em 83, Juventude, o Grande Desafio, né? Teve um grupo em aparecer em Espírito Santo, né? Que pegou o livro, combinou com uma congregação religiosa que tinha uma casa de praia e ficaram uma semana na casa de praia, de manhã estudando o capítulo, cada dia um capítulo, e o restante ia na praia, assim, para nadar, coisa e tal, durante as férias. E outro, tem muitos casos assim, que tem um político que agora é prefeito de Araraquara, né? Foi, qual o nome dele? Não me escapou. Ele foi ministro de comunicação. Edinho Silva, sim. Ele foi ministro de comunicação da Dilma, né? E ele me explicou uma vez numa entrevista na televisão, antes a gente estava conversando, e ele me explicou que fundaram um grupo de jovens em Araraquara, né? Aí compraram o livro, estudaram toda semana um capítulo, depois decidiram fundar o PT, isso que não existia PT lá, né? Depois fizeram campanha colocaram ele como vereador, foi eleito como vereador, e depois ele foi eleito prefeito, acho que 4 vezes, depois foi deputado estadual, né? E agora voltou para ser prefeito. Foi durante a pandemia o prefeito que mais chamava atenção, né? Porque ele não ia naquela do Bolsonaro de não trabalhava muito métodos científicos assim, de vacinação, assim por diante. Ele foi um modelo no Brasil. Então, um pouco essa geração. Então, acho que nós já falamos disso. Né? Então, a partir daí, então, surge a Pastor Juventude, os grupos nas paróquias começaram a organizar toda uma coordenação, assim por diante, né? E em todos os níveis, e foram elaborando documentos, cadernos e clarificando qual o projeto de evangelização da juventude. 90. Quem estava vivo? 90. Está melhorando. Então, aqui, contexto da sociedade. Então, o presidente Collor, né, ia caçar os corruptos, né, os marajás, né, e contra a corrupção, mas é um dos presidentes mais corruptos, né? A gente vê sempre na política, as pessoas que mais criticam a corrupção são os corruptos. Então, porque o povo está a pé da vida com a corrupção. Então, eles fazem de conta que são contra e tal. Ele foi caçado pelos jovens, né? Aqui, toda uma campanha contra ele. Futebol de novo, Tetra, que presente. E que a massacre no Carandiru, né? 111 presos dentro das celas, uma matança. Houve um filme sobre isso. Portanto, esse movimento sem terra.
Então, aqui é mudança na sociedade, né? Se lembra? Então, cultura pós-moderna. Cultura é uma coisa, assim, muito importante. Cultura não é cultura de elite ou letrada, né? Cultura, todo povo tem cultura. Você nasce dentro de uma cultura. Mesmo que as pessoas sejam analfabetas, elas têm cultura. E a cultura trabalha com símbolos, com lendas, com rituais. E a cultura quando nasce uma criança já aprende pela cultura onde nasce sobre sexualidade, sobre família, quais são os valores na sociedade, né? Questão da autoridade, assim por diante. Então, a cultura é fundamental, mas a cultura é invisível, então, às vezes, por isso a pessoa tem dificuldade. Então, aqui muda uma cultura racional, moderna, para uma cultura onde coloca a importância no emotivo. Questões pessoais, mais do que os problemas sociais. Então, aí surgem movimentos como o movimento carismático, assim por diante, onde se dá muita importância ao emotivo. Aí, por exemplo, você vê como então esse emotivo, depois quando porque você tem que trabalhar as duas coisas, o intelectual e o emotivo. Os dois são importantes. Agora, se você só trabalha emocional, você elimina a consciência crítica e você cai no tipo de coisa que aconteceu durante o governo do Bolsonaro, né? Então, se trabalha família, Deus, o Evangelho, mas não tem nada a ver com a vida. Ao mesmo tempo, se propaga o ódio, a divisão, o fake news, assim por diante. Né? Então, esse é o problema que você vai numa linha se chama isso fascismo, o que o Hitler fez na Alemanha. Fascismo, nazismo. Nazismo era Hitler, fascismo era o que fizeram na Itália. Então, crise das utopias e centralidade das emoções. Então, aqui as mudanças políticas, econômicas após a queda do Muro de Berlim. Acho que eu já falei várias coisas aqui, né? Um pouco dessa mudança, crise. Depois vocês vão... Então, aqui você tem uma igreja mais conservadora durante o papado do João Paulo II, a crise de passão orgânica, reflexões na passão juventude, a crise de grupos, estruturas organizativas de acompanhamento e de assessores adultos. Aí, século XXI, 2000. Centralidade da luta contra o terrorismo, de novo o presidente Lula, a futebol de novo Penta. Agora os jovens aparecem como um dos grupos mais marginalizados na sociedade. Né? Quem nasceu nessa década? Como? Esqueci de perguntar. Quem nasceu nessa década? Quem nasceu aqui? Tá bom. Então aqui é o filme muito famoso, feito Cidade de Deus, sobre os jovens nas favelas, os grupos criminosos de gangue, assim, como o jovem é marginalizado cada vez mais na sociedade. E aqui é primeiro o presidente negro, Estados Unidos. Aqui é a primeira mulher presidente, né? Então aqui foi quando ela estava sendo condenada, né? Torturada. E agora é presidente, né? Encontrando com o Paulo, e depois o encarregado dos militares, né? Os militares têm que prestar homenagem. E aqui é um momento também, uma jovem que fala a ocupação dos grupos, das escolas para a juventude, e essa é uma jovem assim que
que se destacou muito num conversa para vereadores, acho que em Cuiabá, né? Ela falou os diabos assim para os políticos, o que estavam fazendo, se tornou... Acho que hoje em dia foi eleito, acho que... Vereadora. Aqui, 100 escolas ocupadas, foi um momento forte de presença jovem. E aqui nós passamos para a época do bolsonarismo, então todo um movimento para eliminar, se fala de escola sem partido. Então, todo um esforço para caçar o Paulo Freire, porque Paulo Freire é o patrono da educação no Brasil, é o intelectual brasileiro mais conhecido no mundo, né? Todos os teses de doutorado, coisa e tal, ele é um dos 100 pessoas intelectuais no mundo mais citados. E aqui que querem eliminar ele e colocar uma escola a serviço da ignorância, né? O movimento sem terra, importância. Depois o impeachment da Dilma. Toda essa movimentação, né, de coreografia, assim, e acusando de ser corrupto, né? Que talvez a política menos corrupta de toda a história do Brasil. E aqui as pessoas né? E aqui um jornalista, como é possível não perceber que o objetivo da elite brasileira com o impeachment da Dilma é proteger os verdadeiros ladrões? Ela é deputada estadual hoje. Ah, Ana Júlia Ribeiro sim. é deputada estadual. Ah, deputada estadual. Até arrepia, né, gente? Se você parar para pensar, né? E assim, o que eu encontrei aqui é a nossa Malala. Não, até arrepia pensar isso, né? Assim, porque quando ela fez aquele discurso ali, teve vereador ou político que ofendeu ela. Falou, pode parar de falar isso aí. Ela pediu desculpas e ficou mais meia hora. Ah. Bom, Tá, então aqui são dos 38 membros da comissão que votaram pelo impeachment são indiciados por corrupção. Então, toda essa questão do Curitiba, aqui outro jornalista, escritor no Brasil. O Brasil é o palco de uma disputa entre dois projetos. O sonho de um país grande e pujante para a maioria. E a realidade é uma elite da rapina que quer drenar o trabalho de todos e saquear as riquezas do país para o bolso de meia dúzia. Né? São palavras assim fortes. Tem muitos livros esse assessor. Tá. Então, esse tempo aqui é o líder dos nazistas, né? Falava assim, temos que fazer o povo que a fome, a sede, a escassez, as enfermidades são culpa de nossos opositores e fazer que nossos simpatizantes repitem isso o tempo todo. Goebbels. Bom. E depois os Estados Unidos, né, dois líderes mundiais, né? Trump quer construir muros, Francisco quer construir pontes. Trump é a vitória do egoísmo sobre a tolerância. Então, aqui uma nova geração, né? Mudança de sociedade, geração digital. Estão vendo como as coisas mudam, cada geração, né? E a passar a juventude, você tem que estar sempre acompanhando e evoluindo. Senão você, como trabalhar o pluralismo pastoral, como usar os meios sociais para evangelizar os jovens, como manter a esperança viva.
Contexto social político do Brasil nesse momento. Dentro desse contexto, somos chamados para dar testemunho do Evangelho. Aqui o documento 85, né, que Kenny falou, eu tive a sorte de ser o relator desse documento, foi um documento assim, ainda muito atual. Surgiu a questão do setor juventude, que DNJ no Rio, primeiro santo na América Latina, geração digital. Bolsonaro, novo presidente, sou um candidato com Deus no coração, por isso apoio tortura, pena de morte, fuzilar favelas, esterilizar pobre, matar uns 30 mil, salário menor para mulher, melhor filho morto do que gay, acabar com creche para pobre. Esse é o cara que elegemos como presidente. E todo mundo pensava que ele estava brincando, mas não estava brincando. Então, Deus tem com armas, assim por diante, né? Fake news. Conflito entre os seguidores de Paulo Freire e da escola sem partido. Lula como preso político, né? Porque senão ia ser eleito. Tempo de resistência, Martin Luther King. Eu decidi ficar com o amor. O ódio é um fardo muito grande para suportar. E agora vamos à parte final, né? Então, anos 2020, né? Então, essas são os diferentes décadas, né? E agora vamos passar para nossa década. Aqui tem maior, acho. Aqui, nova metodologia. Presença virtual, Zoom e presença física. Essa é uma das grandes mudanças, né? A gente percebe, por exemplo, no CCJ, o CDL, a gente trabalha muito com uma mistura de presencial e Zoom, né? Então, nós estamos acompanhando CDLs em diferentes partes do país, né? E a gente acompanha por exemplo, foi anteontem à noite, a gente estava uma live com a Diocese de Imperatriz, Maranhão, que é o bispo lá, Dom Bispo Basso, também é o bispo da juventude do Brasil. Depois a gente fala um pouco mais, né? A gente montando uma equipe, depois vai alguém de fora para ajudar e vamos ficar durante 3 meses treinando, né? Só que a gente não está presente, então eles têm que fazer as reuniões presenciais e assim por diante. E a gente acompanha com o Zoom. Então, abriu para nós possibilidades muito grandes. Agora tem gente que fica só no Zoom, mas isso não funciona, só no internet não funciona. Presencial é fundamental, né? Ou tem gente que vai numa live assim e desliga a câmera. E você não sabe o que está fazendo. Alguém confessou, tomei banho durante a live, ninguém percebeu. Outro preparou uma refeição, né? Mas mas também há muita coisa boa. Então, enfoque, mudança na sociedade. Sai Bolsonaro e entre Lula. Então, enfoque, passagem do fascismo, nazismo à democracia. Ainda a gente está passando. E não é só questão do Brasil. Esse é um fenômeno em nível mundial. Nos Estados Unidos teve Trump, continua lá. Outros lugares, agora na Argentina. Agora parece que vai eleger um cara assim que não quer nada com nada, quer botar tudo para quebrar. Então, prioridades para retomar a pastoral juventude. Então, a gente está terminando. Então, aqui é a opção que a gente tem que concentrar. Então, formar novos grupos de jovens nas comunidades. Essa é a grande opção. Se a gente não tem uma presença nas comunidades, não tem futuro. A gente não consegue acompanhar. Como vão, se não estão em grupos, como vamos acompanhar? Vamos acompanhar nas casas. Vai de casa em casa,
finais de semana e descobre que o cara não está lá. O último lugar que ele está em casa. Né? Então, os grupos, alguma experiência em nível de comunidade, isso é fundamental. Então, esse é o grande desafio agora, daqui para frente. Treinar líderes. Então, essa é a grande contribuição assim, do CDL. A gente está formando, vocês estão aqui por causa disso, né? Então, treinar jovens como líderes. Formar assessores adultos. Não adianta você tentar levar adiante uma pastoral assim, que não tem nenhum padre que apoie, nenhuma irmã, nem entendeu? Fica sozinho. E não vai. Então tem que ter um trabalho, assessoria é fundamental. Juventude diocesana, então aqui eu vou falar da estratégia de Maringá. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E ultimamente, então, o último trabalho conjunto PJ setor juventude em nível diocesano. Em muitos lugares, às vezes, um fica brigando contra o outro porque não entende a proposta que está no documento. Então, vou passar algumas fotos, porque fica mais fácil, né? Senão fica só com... Né? Então, essa foi a transição Bolsonaro para Lula, transição do fascismo, nazismo, tentativa de golpe para a democracia. Então, que são todos os ministros, assim, né? Que é o ministro da Educação, né? Que ele era contra a educação, e tinha pastores pedindo barras de ouro para liberar. Aqui é ministro de Direitos Humanos e da Mulher, e era contra a mulher e contra os direitos humanos. Aqui é o cara, assim, de um general de responsável pela saúde, você lembra? Estava contra... né? E aqui é o ministro do Meio Ambiente, né? Passar boiado. Passar boiado. E aqui era ministro de externo, né? Como, relações externas. Né? Ele achava que o mundo era plano. Ele descobriu ainda, pelo menos o dizem, né? E que é outro general, Heleno, né? Que é o ministro da Economia e que é o juiz, assim, que iniciou o maior escândalo jurídico da história. Isso é New York Times dizendo isso. Não é o maior escândalo jurídico do Brasil, mas do mundo. Conseguiu colocar um ex-presidente preso durante mais de 500, sem prova. E colocando dentro da ordem dizendo o motivo é fato indeterminado. Né? E aqui, então, foi antes da eleição, aqui, então, a eleição, depois o golpe. Golpe no dia 8. Ainda a gente está passando por isso. Quase ficar mais 4 anos. E aqui, JMJ, então 1,5 milhão de jovens da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, com o Papa Francisco. Não há outra entidade no mundo que consegue juntar tantos jovens. E é um fenômeno, assim, essa pessoa de idade, assim, de cadeira de roda, né? Que é o grande ídolo dos jovens. Né? E aqui terminamos, acho que foi a semana passada, o Sínodo dos Bispos, com a participação pela primeira vez de mulheres com direito a voto. Direito de voto. E usando a metodologia do CCJ, do CDL, reunindo em círculos. Né? Por que o círculo? Por que a gente segue círculo como aqui? No círculo é símbolo de... O que vocês aprenderam?
são duas coisas. Um círculo é símbolo de igualdade. E no círculo também todo mundo se enxerga. Você fala, você olha no olho. Encontro Nacional dos Responsáveis Diocesanos da Juventude em Aparecida. Isso aconteceu 2 meses atrás, né? Setembro. Todos os responsáveis diocesanos e aqui tem um novo bispo da juventude, que talvez passo, e imperatriz, né? Aqui é um novo padre responsável. A gente está lá, que foi secretário um tempo atrás, no início, segundo, acho que Sandra, Mato Grosso, assim por diante. E esse aqui acho que vocês conhecem, né? E aqui nós fomos convidados, eu e a Aline, para fazer uma palestra sobre CDL, com 400 pessoas de todas as dioceses, coordenação, né? Então, o CCJ apresenta o CDL como instrumento pedagógico de retomar a pastoral juventude. E também foi o Padre Marcos de Maringá, também, teve outra palestra. E outra coisa, então, foi a Romaria da PJ, né, do Brasil todo, com participação de 4.000, em Aparecida, tudo em Aparecida. Aqui foi um pessoal da PJ, aqui também da PJ, já nos anos 80, 90, 2000, 2003. Eu encontrei aqui e dos anos, acho que 80 ou 90, não sei, mas com filhos e filhos de filhos e coisa e tal. Mas é bonito isso, né? E toda uma corrente que continua. E estava muita gente, diferentes décadas lá, né? Delegações, cada um com sua estátua. E aqui Dom Wilson, assim, que presidiu a missa. É de dentro que vem. Vamos lá numa última saudação. O Brasil inteiro vê. Bem bonito. Ela vem de dentro ela vem. Toda a energia que a PJ tem. Ela vem de dentro ela vem. Toda a energia que a PJ tem. Ela vem de dentro ela vem. Toda a energia que a PJ tem. Ela vem de dentro ela vem. Toda a energia que a PJ tem. Viva a juventude! Viva! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre a juventude de nosso país a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Na alegria e de paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quem ama Nossa Senhora, diga eu. E aqui a grande participação de padres também. E aqui a gente termina, então, Maringá. Por que Maringá? Porque Maringá fez uma experiência interessante, que acho que pode ajudar outros. O ano passado, essa é a delegação que veio para primeiro nível, né? Nacional. Aqui o Padre Marcos, né? Os outros estão aqui. E quando voltaram para lá, convenceram a diocese a organizar um simpósio com todas as lideranças da diocese, da catequese, da liturgia, da juventude, e também pessoas da pastoral juventude. 2 dias.
me convidaram para fazer uma palestra, convidaram um bispo também para fazer outra palestra. E a partir daí, então, se formou uma comissão para organizar um CDL. Né? Essa é a comissão, alguns já estão aqui. Né? E aqui o CDL. Mas antes do CDL, organizaram 3 encontros em um dia, com mais ou menos 90 jovens. E eu acho que, não conversei ainda com eles, mas exageraram, não? Porque todo mundo ficou, no final, né? Talvez poderiam ter organizado um dia, alguma coisa assim. Mas formando pessoas organizando. Aí depois, o encontro, depois fizemos outro CDL um mês depois, porque não tinha, o CDL tem um número limitado, de 30, no máximo 40, tem mais gente indo fazer. E a gente termina então com isso. Então, isso o Padre Marcos fala. Qual a novidade destas metodologias? Primeiramente, qual metodologia que usar? O Padre Marcos, quando voltou, em vez de convidar todos os padres, ele sentou junto com o bispo, com o coordenador de pastoral, vamos pegar os padres que estão afim da juventude. Não todos, né? 10, escolheram 10, reuniram com eles, assim por diante. E esses padres, então, enviaram gente para diferentes momentos de encontro, assim por diante. E, ao mesmo tempo, vão visibilidade nas redes sociais, interação virtual. Isso foi muito importante. Às vezes está fazendo muita coisa, mas não divulga. Então, uma nova linguagem, lúdico-crítico em detrimento de longas reflexões racionais. Uma coordenação sem vícios. Né? 12 pessoas, idade 19 a 24 anos. Acho que 24 anos é um pouco baixo, eu colocaria um pouco mais para cima. Né? Mas uma assessoria eclesiástica. Então, 2 padres, um que trabalha com o setor juventude e outro com a PJ. Então, se vai somando. Tá bom?